Boris Casoy, seguimos aqui com o mesmo assunto para conversarmos com Fernando Molica sobre essa atitude da Rússia de não ter comparecido à Corte de Haia, se isso pode acirrar ainda mais os ânimos diante de um cenário, não é, Molica, em que o mundo está acompanhando os mísseis, as explosões em locais de civis. Agora há pouco a gente viu um colega nosso da imprensa mostrando uma casa, né, um ambiente residencial, Molica, com quarto de crianças, locais que foram bombardeados. E isso colocaria a Rússia dentro do âmbito dos crimes de guerra. Mas a Rússia não compareceu ao encontro da audiência da Corte Internacional. O que implica isso, Molica? Bem, vamos lá. A Rússia informou, deu uma olhadinha na página do Tribunal de Haia. Eles dizem que a Rússia apenas disse que não iria nessa fase oral, não participou dessa primeira fase, quando a Ucrânia apresentou os seus argumentos, né, nesse tribunal. Ali não está dizendo que a Rússia disse que vai ignorar o processo. A Rússia apenas disse que nessa fase não vai participar. Sim, o tribunal ele tem uma tramitação complicada, os processos demoram muito, há uma demora muito grande. Quando você olha ali a página de processos, lembra até a justiça brasileira, em boa parte dos casos, tem ali casos de 2016, casos anteriores que até hoje estão sem definição. Sim, quem é julgado, quem é processado, não são os estados, os países que são julgados, são as pessoas físicas. É raro acontecer uma condenação, principalmente é raro ocorrer prisão, mas acontecem. No ano passado, teve dois ex-diretores do Serviço de Espionagem da Sérvia que foram condenados e presos. Eles se entregaram ao Tribunal de Haia. O Jovica Stanikic e Franko Simatovic. Eles atuaram ali no massacre, conhecido como Massacre dos Balcãs. Eles foram condenados a 12 anos de prisão e foram entregues. Sim, porque eles estavam ali. Se eles não estivessem lá, se eles estivessem em seus próprios países, certamente não seriam deportados, não seriam presos. Mas houve ali esse momento, é raro acontecer, é raro. Ninguém imagina o Putin sendo preso numa situação como essa, a menos numa reviravolta internacional, numa situação que se assemelharia no limite ao Tribunal de Nuremberg, quando foram julgados criminosos nazistas, criminosos de guerra, na guerra provocada pelos nazistas, a Segunda Guerra Mundial. Aí seria uma situação muito excepcional, que está muito longe de uma situação como a atual. Mas, enfim, no limite pode acontecer. De qualquer forma, uma eventual condenação de Putin nesse tribunal, eventual e improvável, porque há também questões políticas, há pressões políticas, como qualquer tribunal, esse Tribunal de Haia, ele também é movido por pressões políticas, essas pressões políticas fazem parte do processo de deliberação, mas seria algo ruim para a Rússia. Enfim, é mais uma cartada diplomática da Ucrânia. Você. Obrigada, Fernando Molica.